Com tantas maneiras de se relacionar nos dias de hoje, o casamento parece um assunto fora de moda. Então, por que falar no assunto? E indo mais longe, por que as pessoas continuam a se casar? Como desenvolver a arte do convívio? O casamento é uma filosofia de vida? E se é filosofia, é possível investigar o que está por trás dessa união que acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos. Vamos então falar de casamento com o filósofo Regis de Moraes. Uma analogia foi inevitável, uma analogia que me ocorreu ao ver essa dificuldade com a palavra casamento, com o conceito de casamento, com o tema casamento, com uma situação vivida pelo filósofo austríaco judeu Martin Buber. Martin Buber hospedou-se na casa de um rabino e levantou-se bem cedinho uma manhã e desceu para o escritório do rabino para revisar umas páginas de um livro que ele ia publicar. E chegando ao escritório, ele encontrou o rabino desperto e bem desperto lá no escritório, pediu licença, foi saindo, o rabino disse: não saia, fique aqui, eu vou sair, eu preciso sair. Eu só quero lhe pedir um presentinho, você pode ler umas 2 ou 3 páginas do livro que você vai publicar, eu gostaria de ouvir. Buber, como não? Posso ler, sim. E leu para ele as 3 páginas que tinham sido pedidas. E percebeu Buber que a fisionomia do rabino começou a ficar preocupada, meio espantada, a fisionomia do rabino. Então, terminada a leitura, o rabino disse: eu não sei se fico maravilhado ou apavorado, porque você fala de Deus com uma disfarçatez, você fala de Deus com uma intimidade, como se vivesse na presença dele, como se em nome de Deus não se tivesse matado tanta gente, como se guerras tão sujas não tivessem acontecido em nome de Deus. E, ao mesmo tempo que eu fico maravilhado com o seu estilo, com o seu texto, eu fico preocupado. Então, Buber deu ao rabino uma resposta, e eu vou pedir licença para destacar uns trechos da resposta de Martin Buber. Ele disse: sim, rabino, o senhor tem razão. É a mais sobrecarregada de todas as palavras humanas, Deus. Nenhuma foi tão envilecida, tão mutilada. Precisamente por esta razão não posso abandoná-la. Isso respondeu Buber, e eu senti que era exatamente por esta razão que me desafiava agradavelmente o tema do casamento. Percebi que exatamente por estar muito comprometido o conceito de casamento, por estar muito comprometido pela sociedade de consumo, pelo desvario individualista da sociedade de consumo, o tema do casamento, por esta exata razão, eu não queria me afastar dele, nem queria abandoná-lo. Paul Tournier, há pouco mais de 30 anos, ele deslumbrou o mundo com um livro intitulado O Personagem e a Pessoa. E Tournier, que é sempre alguém que seguiu a lição de Schopenhauer dizia: ensinar filosofia é dizer as coisas mais ricas da maneira mais simples que você tiver. Diz Tournier que nós temos 2 realidades que se mesclam, mas que são, na realidade, diferentes. Embora não se separem, são diferentes. Uma realidade nós chamamos de história de vida. História de vida é documentação e testemunho. Então, história de vida implica em registro de nascimento, implica em fotos do bebê, implica em álbuns de família, implica em testemunhos de primeira comunhão em determinadas situações religiosas, implica em testemunho de fotos, álbum de casamento, essas coisas todas. Isso é a história de vida. E diz Paul Tournier: enquanto se faz essa história de vida de todo ser humano, sem exceção de nenhum, todo ser humano constrói a sua lenda pessoal. Em outras palavras, todo ser humano
constrói o seu personagem. Não tem nenhum sentido de hipocrisia nisso. Significa que nós escolhemos uma maneira pela qual queremos ser vistos e acolhidos pelo nosso mundo. Esse é o personagem que nós seremos ao longo da vida. Então, Tournier diz, pessoa é algo densamente misterioso. É um complexo energético, dinâmico, consciente e inconsciente que peregrina pelo mundo sempre envolto num personagem. Ao passo que personagem é, na sua dinâmica, abertura de visão para aspectos dessa coisa densamente misteriosa que é a pessoa. Só o personagem entremostra aspectos fragmentários da pessoa. Qualquer que diga, eu conheço inteiramente meu filho, ou conheço inteiramente a minha companheira, ou conheço inteiramente o meu companheiro, incorre em grave engano. Nós vamos colhendo fragmentos, às vezes belíssimos, às vezes assustadores, da pessoa que o personagem vai entremostrando ao longo da convivência. No vivente, portanto, o personagem e a pessoa são condição de existência um do outro. São realidades que não se confundem e que também não se separam. E aqui, na visão de Paul Tournier, personagem é um conceito muito mais amplo, muito transcendente ao conceito sociológico de papel social ou de papéis sociais. Tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Venho de longe e trago no perfil, em forma nevoenta e afastada, o perfil de outro ser que desagrada ao meu atual recorte humano e vil. Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho, corre um rio sem fim. Quando a gente está um pouco mais lúcido, a gente começa a questionar este papel deste ser e o papel deste personagem, a diferença entre ser um protagonista da minha própria vida e um personagem daquilo que o outro quer que eu seja. Então, esse é um fato sociológico e é um fato psicanalítico. Hoje as pessoas sofrem muito por causa disso, né? A sociedade hoje está encurtando as diferenças, não permite mais as diferenças, tá? Então, o meu eu, a minha vontade começa a ser questionada, eu começo a ter dificuldade de saber o que eu quero. Veja hoje o jovenzinho escolhendo uma profissão, ou veja hoje o jovenzinho escolhendo a sua sexualidade. Às vezes ele escolhe em nome do outro, ou escolhe a profissão em nome do outro, ou escolhe o casamento em nome do outro. Eu vou me casar com alguém que tenha emprego, um bom dinheiro, um bom status, um sobrenome, e não alguém a quem eu quero. Mas quem você quer? Eu não sei. Então essa é a diferença entre essas duas instâncias humanas aí. Os personagens é que se casam. E há personagens generosos, doadores, são esses que mais deixam entrever a pessoa que ali está. Mas, ao mesmo tempo, há personagens extremamente despistadores, dissimuladores. Quanto mais dissimuladores e quanto mais despistadores os personagens no casamento, mais impraticável se torna o casamento. Quanto mais generosos, quanto mais doadores, os personagens do marido e da esposa, mais possibilidade de que esse casamento se torne alguma coisa que vai durar uma vida toda. Então, eu me recordo
Na minha juventude, que já vai há algum tempo, não é no Paleolítico Inferior, mas pelo menos é na década de 50, né? Na minha juventude, eu me recordo que os namoros e até os noivados eram um tácito acordo mais ou menos assim. Você finge que é perfeita e eu finjo que sou perfeito. E aí, sempre cheirosos, bem arrumadinhos, bonitinhos, porque ninguém nasce com 65 anos, calvo, meio gordinho. A gente era gatinho na época, né? Então, você finge que é perfeito, eu finjo que sou perfeito. Mas na exata medida em que os personagens foram generosos, aí eu estou falando do meu caso, né? Na exata medida em que os personagens foram generosos e doadores, né? Fomos percebendo as pessoas e estamos nessa investigação deliciosa há 43 anos. Nisso residem as sutilezas, as vicissitudes e também as grandes alegrias das relações interpessoais. Personagem e pessoa. O personagem entremostra a pessoa. Entremostrará mais ou menos, na medida em que seja mais generoso ou mais dissimulador. Haverá maior facilidade de se manter um casamento entre personagens generosos, naturalmente, do que entre personagens dissimuladores. Dentro do personagem que mostramos ao mundo habita um ser misterioso, que é a pessoa que nós somos. Ser humano é pessoa e personagem. O casamento pode ser o momento em que as personagens saem de cena para as pessoas se encontrarem. Martin Buber, uma criança que aos 6 anos de idade, ainda no século XIX, quando a separação entre pais era um desastre nacional, né? Ele teve os seus pais separados aos 6 anos de idade. Fez-se então, aos 6 anos de idade, ele fez a si mesmo a pergunta que iria ser o leitmotiv, o grande mote de todo o seu pensamento dialógico ao longo de 86 anos que ele viveu. Perguntava-se Buber, por que pessoas de excelente qualidade humana, como eram os pais dele, não conseguem dialogar? Não chegam a um diálogo de profundidade. Então, Buber, no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele nos presenteia uma obra maravilhosa intitulada Eu e Tu. Buber discorre sobre o que ele chama de a ontologia da palavra. E Buber chega à certeza de que para construir o seu poema filosófico, ele precisaria de 3 palavras que ele tinha que inventar. Então ele inventou as chamadas palavras princípios, né? E ele chama de palavras princípios umas combinações estranhas que ele mesmo fez, que estranhas que são pronomes com pronomes, né? Então ele cria a palavra eu, isso, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, eu, isso, eu, hífen, isso, para se referir às relações objetais, às nossas relações com o mundo das coisas. Ele cria a palavra eu, tu, que é a palavra que regerá todas as relações entre seres humanos. E ele cria a palavra princípio, como místico judeu, ele não poderia abrir mão disso, ele cria a palavra princípio, eu, tu eterno, que é a terceira palavra princípio. Então, nos diz Buber, nós temos 3 níveis de relacionamento. Primeiro, a vida com a natureza. Depois, o nível da vida com os homens. E terceiro, o nível da vida com o absoluto. E ensina-nos Buber, a primeira experiência, eu, isso que nós temos, é a nossa experiência com o nosso ambiente geográfico, com a nossa paisagem geográfica. Isso tem muito a ver com a disposição de espírito das pessoas, com a personalidade, com o caráter, se nasceu no agreste, se nasceu numa região fecunda, se nasceu num deserto, numa região desértica, isso tem tudo a ver.
Então, primeiro eu isso é com a paisagem, lá o horizonte que está distante, as árvores, as águas, os rios. Segundo nível ainda do eu isso, portanto estamos na vida com a natureza, segundo nível do eu isso é a nossa relação com os objetos próximos. Então, eu preciso desse microfone, preciso dessa pasta, preciso desse papel, desse óculos, dessa água que está aqui do meu lado, os objetos próximos. Relações objetais. Até aqui nada de surpreendente, nada de novo. Buber começa a surpreender agora, quando na primeira parte do seu poema, ainda falando das relações objetais, ele diz algo muito estranho e curioso entre seres humanos. É que muitas vezes as suas relações são eu-isso. São relações objetais. São relações eu-isso. Entre pessoas. Quando se lê isso, tem-se a impressão de que imediatamente Buber vai dizer que é uma enormidade patológica existir entre seres humanos uma relação eu-isso. Mas ele não nos surpreende assim, não. Ele surpreende de outra forma. Ele diz, olha, a relação eu-isso entre pessoas, ela tem um nível em que ela é normal e muitas vezes necessária, mas se ela permanece sempre sendo eu-isso e não se ergue para a dimensão do eu-tu, aí nós estamos diante de sérias patologias relacionais, de sociopatias e até de psicopatias. Não há nada de anormal em que os relacionamentos humanos principiem eventualmente por ser eu-isso. Porque é a fase do conhecimento, é a fase do entremostramento dos personagens. No entanto, diz Buber, sem o isso, e isso são palavras dele mesmo, né? Sem o isso, o homem não pode viver. Mas quem vive só com o isso não chega a ser humano. Toda a tarefa das relações humanas, toda a bela e fascinante missão das relações humanas está em erguerem-se de um eventual começo eu-isso até uma dimensão superior do eu-tu, pessoa. Buber tem uma maneira muito bonitinha de dizer, ele diz assim, isso é uma pequenina palavra que eu posso dizer com uma parte do meu ser. Mas tu é uma palavra menorzinha ainda, mas que eu só posso dizer com o meu ser inteiro. Não há meio tu ou é coisa. E Buber nos faz pensar em que a relação eu-tu seja fruto de uma intuição gestáltica da pessoa que está no outro e da possibilidade que nós damos ao outro de ter essa intuição gestáltica de nós. Uma intuição de forma total. Ninguém chega diante de um bosque e diz, muito bem, eis uma árvore, eis 10 árvores, eis 30 árvores, portanto aqui é um bosque. Não, a pessoa chega e diz, que belo bosque, que lindo bosque. Ou que amedrontante bosque, tanto faz. Mas é a percepção gestáltica. Assim como acontece do bosque, acontece do tu que convive comigo. Jamais a gente vai conhecer o outro na sua totalidade, como jamais eu vou me conhecer na minha totalidade. Então, se eu me conhecer completamente, eu morro, eu não preciso mais viver. E se eu conhecer o outro completamente, eu não vou mais ter expectativa em relação ao outro. A minha mulher está brava de manhã e está alegre na hora do almoço, e isso é bom. E ela está alegre na hora do almoço e na hora do jantar ela está triste. Percebe? Esta dinâmica das angústias é o que é a vida. E esse encontro pessoal é de tal maneira magnífico, ele é de tal maneira grandioso, ele é de tal maneira belo, esse encontro pessoal, quando se dá, que Buber diz assim, se você conhece alguém que diz amar muito uma determinada pessoa,
Se você perguntar a ele por que ama, e ele conseguir dizer, tenha certeza de que não ama. Porque não é dizível. Essa experiência não é dizível. Eu já me encontrei aqui com alunos meus que estão um pouco habituados de me ouvir ler um poema. Esse poema está entre os 10 poemas considerados dos 10 maiores poemas da história da humanidade. É da poetisa inglesa do século XIX, Elizabeth Barrett Browning, que era uma deficiente física, casada com um também poeta de nome Robert Browning, e ali era um caso de amor desbandeirado mesmo entre um e outro, né? Era um amor assim desbandeirado entre um e outro. Primeiro ela manifesta o medo que ela tem de que ele diga por que a ama. Depois ela foge de dizer por que ela o ama. Se tu chegares um dia a amar-me, que não seja por outro motivo senão o próprio amor. Não digas amo-te por teu sorriso, tua figura, teu jeito de falar gentil, por um modo de pensar que combina tão bem com o meu e que nos trouxe a este dia uma sensação de agradável prazer. Pois essas coisas em si mesmas, bem-amado, podem ser mudadas e o amor, esse frágil tecido, poderia assim facilmente se destecer. O encontro humano, ele é tão grandioso, ele é de tal forma indescritível que se a pessoa souber explicar por que é que ama, pode-se ter certeza de que não ama. A ideia é a seguinte: se disser assim, eu amo muito fulana, porque tem um corpo belíssimo, tem uma tonalidade de cabelos maravilhosa, tem os olhos assim, tem uma feição assado, tem um jeito frito e um modo de ser cozido. Aí, essa é a linguagem do isso, diz Buber. Essa é a linguagem do eu-isso. Exatamente a linguagem do eu-isso. Mas, ainda ficando um pouco em Buber, ele diz o seguinte, ele falou, olha, a experiência do eu-tu, belíssima, profundíssima, grandiosa, ela ainda deixa uma estranha sensação de incompletude. E ela só deixa essa sensação de incompletude porque toda a realidade do mundo, e aí entra o místico hebreu, né? Toda a realidade do mundo, todas as minhas relações com as árvores, com as águas, com os rios, com os objetos, com os meus amados seres humanos, tudo isso só vai ter absoluta sentido, vai ter sentido completo na medida em que integrado no tu eterno. Diz Buber, afastarmos-nos do mundo e nos isolarmos para nos aproximarmos de Deus é equivocado. O afastamento do mundo não leva para perto de Deus. Por outro lado, olharmos fixamente o mundo, e tão somente o mundo, e entender que Deus é o mundo na sua expressão, também não leva para perto de Deus. Nós estamos na relação completa quando integramos tudo que somos, vivemos, existencializamos, tudo que relacionamos no tu eterno. Aí tudo se faz completo. E aí os leitores de Buber da época, antes da Segunda Guerra Mundial, apressadamente leram o texto e vieram com a história da Buber, o último romântico, porque acha que as pessoas podem ter relação eu-tu assim a vida inteira e tudo mais. E Buber muito serenamente disse, não entenderam o meu livro. Não entenderam, porque, em outras palavras, está dito lá no meu poema, que não há relação eu-tu de tempo integral. Pessoas que se querem muito, que se amam muito, fazem jogos neuróticos entre si. E quando fazem jogos neuróticos entre si, nesse momento a relação eu-tu cai para o nível eu-isso. Há um discípulo de Buber, que é um psicoterapeuta norte-americano, Eric Berne. Eric Berne tem um livro intitulado Os Jogos da Vida.
E tem lá um capítulo, eu não posso mudar o capítulo do Eric Berne, o título é Te Peguei, Seu Filho da Puta. E ele, naquele livro, ele só fala de jogos neuróticos feitos entre pessoas que se amam. Então ele dá um exemplo assim, se nós entendemos bem Buber, nós vamos perceber que, por exemplo, a esposa chega para o marido muito desejosa de fazer uma experiência comercial, uma experiência empresarial, enfim. E ela chega para o marido, já está mais naquela fase de querer ouvir muito bem do que querer ouvir uma crítica. Então ela chega para o marido e diz, olha, estou querendo fazer tal coisa e tal, há riscos, mas eu estou intencionado de fazer. E ele diz, eu acho que você não deve fazer, que os riscos realmente existem e você mesmo já citou os riscos. Mas ela vai e faz. Faz e quebra a cara. Diz Eric Berne, não há nada mais perverso, cruel, do que aquele dedinho em riste, não te falei? O preço de se dar mal é se dar mal. Assim como o prêmio da virtude é virtude, como o prêmio da alegria é alegria. O preço de se dar mal é se dar mal. Então, que coisa mais perversa, não te falei, e aí a pessoa se sente absolutamente o nada total, né, diante do outro. Então, Buber diz, não há relação eu-tu tempo integral. A grande pergunta a se fazer é o que predomina? Predomina a relação eu-tu numa relação conjugal? Tudo está redimido. Predomina a relação eu-isso? Não há muito o que fazer com esse relacionamento. O casamento não se pode fundamentar na relação eu-isso em hipótese nenhuma. Nenhuma união. Estamos aqui falando do casamento, mas nenhuma união se sustenta na relação eu-isso. Porque união é dialogia de vidas. Ou não é união. Ou é encenação, pura e simplesmente. União é a iluminação do encontro pessoal, que é algo fascinante que se vai fazendo em momentos quando os personagens generosamente, bondosamente vão entremostrando as pessoas que envolvem, que involucram, né? No século XIX, foi cunhada uma fórmula, a Revolução Industrial cunhou uma fórmula. Essa fórmula diz, homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. E esta fórmula foi chamada pelo filósofo alemão Max Scheler de o desastre antropológico que nos veio do século XIX. Porque, a estar certa a matemática, e a matemática está certa ao dizer que se A é igual a B e B é igual a C, eu tenho que A é igual a C, então, aceita e admitida essa fórmula, não há nem mais meio passo para a mercantilização das relações interhumanas, para a mercantilização da vida, para a coisificação da vida humana. Por isso, nesta nossa sociedade de consumo, Dom Pedro Casaldáliga pôde conceituá-la de maneira tão rápida, sintética e verdadeira. Dom Pedro Casaldáliga disse, sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. E a socióloga e filósofa alemã Elisabeth Beck-Gernsheim, ela, num capítulo lindo de um livro igualmente lindo, intitulado A Reinvenção da Família, ela diz que o desvario individualista da sociedade de consumo é a coisa que mais compromete as uniões hoje em dia. Ela diz, nesse mesmo capítulo, ouço falar e tenho lido sobre sociedade pós-familiar. Ela diz, quando eu pergunto a mim mesmo o que virá depois da família, só me ocorre uma resposta que é simples, a família. Modificada, transfigurada, com outra identidade, com outro modo de ser e de existir, mas a sociedade não sobrevive sem as estruturas familiares, e as estruturas familiares continuam muito fundamentadas em casamentos formais ou em casamentos informais.
nós, homens e mulheres do século recém-findo, acabamos, de uma forma ou de outra, introjetando um conceito industrial, que é o conceito de produto descartável. A indústria criou esse conceito e para a indústria é muito bom esse conceito. Na verdade, copinho descartável, caneta descartável, tanta coisa descartável, mantém a circulação de produção e consumo, mantém giro de capital, mantém empregos. Então, para a indústria está ótimo o conceito de produto descartável. O triste é que, nas nossas relações interpessoais, nós muitas vezes tenhamos introjetado o conceito de produto descartável. Então, vemos, com muito mais frequência do que gostaríamos de ver, pessoas usando umas às outras enquanto lhes interessa e descartando-as na hora que não lhes interessam mais. Meus amigos aqui do Café Filosófico, há efetivamente casamentos e uniões, outras insustentáveis. Os personagens aprisionam de tal forma as pessoas, não são generosos, não são doadores, são dissimuladores, são despistadores, que há realmente uniões e casamentos que são insustentáveis. Mas é preciso descobrir, e vale a pena essa incursão que se faz no território do outro, para descobrir a mútua imperfeição num casal. De repente, ela se sente extremamente aliviada porque ela não vai precisar ser perfeita porque descobriu que ele não é perfeito. E, igualmente, ele vai se sentir muito bem porque ele percebeu que também ela não é perfeita. Lá no namoro, finge que é perfeito, finge que sou perfeito, agora sim, não somos perfeitos. Então, há inclusive um terapeuta hispano-americano que criou a terapia da imperfeição para lidar com problemas de casais, né? O matrimônio é alguma coisa que exige compaixão, compassividade e doação. Mas eu quero usar a palavra compaixão como a usa o 14º Dalai Lama nas suas obras. Né? Compassion é sofrer com o outro, ajudar o outro a enfrentar as suas dificuldades para que o outro nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades, não apenas no pragmatismo de uma troca, mas pela alegria de ser ao lado do outro alguém que é importante para esse outro. Eu vou um pouco mais além, dizendo que compaixão... Eu vou resgatar uma palavra que jogaram também no pó do chão, mas que ela tem uma origem etimológica riquíssima, a palavra caridade. O casamento exige caridade. A palavra caridade, essa palavra portuguesa, que por causa de assistencialismo se transformou numa palavra piegas, não é? Essa palavra vem da expressão latina caritas. E caritas no latim significa cuidar amorosamente. Há aqui em Campinas uma senhora, uma compositora muito talentosa e muito espirituosa, Silvia Moraes, uma querida amiga, e a ouvi um dia cantar um samba de composição dela, que era assim uma grande brincadeira que ela fez, mas uma brincadeira que o pessoal adorou. E o título do samba é Zoraide. Marido, eu penso que descobri o motivo das nossas incongruências e divergências e sei mais o quê. Você pensa que casou com uma mulher, mas na verdade se casou com duas. Eu não sei por que no casamento se usa casar com uma e levar a outra de lambujo. Tem eu, que gosta tanto de você, com dom de massagista, pinta de artista e faz cafuné. Mas tem uma outra que costuma atacar logo pela manhã. É um espírito que ronda a casa como uma alma penada. Ronda a casa, é Zoraide. É o terror das mulheres, é o pavor dos maridos,
Zoraide lava, passa, encera, esfrega, esfrega. Zoraide vai à feira, faz a mamadeira, briga com o marido, implica com as crianças, persegue toda mancha e toda sujeira. Ai, Zoraide é louca. Quantas vezes eu estou afim de um violão, ou de um livro bom, ou de pegar um filme na televisão e chamar você para uma curtição. E vem Zoraide me lembrar que ainda tem uma roupinha para passar, a sala para arrumar. Ah, sai Zoraide. Zoraide é neura pura. Eu nunca vou entrar na sua. Vai baixar em outra rua. Sai Zoraide. Bom, na verdade, na minha juventude, eu li muito um pensador catarinense, Huberto Roden. E Huberto Roden tem um texto muito bonito sobre o casamento, no qual ele diz que quando nós unimos a nossa... Quando nós atamos à nossa vida uma outra vida, nós atamos à nossa vida compromissos que nós vamos precisar de aprender a lidar com esses compromissos. E ele diz em seguida isto, que a grande política do casamento é cada um ceder um pouco para que nenhum dos dois tenha que ceder tudo. Às vezes, nesta ansiedade de ser útil ao marido, às vezes nessa ansiedade que nem sempre é reconhecida, ou vice-versa, a ansiedade do marido de ser útil à esposa, que nem sempre é reconhecida, estabelece-se um descompasso entre as pessoas que ali estão. Há descompassos que se dão entre os personagens e as pessoas no transcurso da relação. Há descompassos que existem desde o início. Acho que vocês todos já viram em casamentos aqueles casais que parecem duas aves do paraíso, lindos, né? No dia do casamento e tal. Aí, um ano depois, quando você encontra com o casal, ele continua lindo, majestoso, e ela mirradinha, feito um pintainho que caiu na chuva. Às vezes, um doa tanto que acaba em estado de desenergização relacional. Enquanto que o outro, que recebe, sequer percebe o tanto que está recebendo. O ideal é exatamente que, num casal, né, essa coisa seja reciprocamente reconhecida. Então, se eu peço e recebo, no momento em que eu der, eu peço, recebo e me toca, me comove receber. No momento em que eu dou, é muito importante que também o outro demonstre que se tocou e que se comoveu com a minha doação, o meu oferecimento. Herança romântica. Nós temos dois tipos de herança romântica. Nós temos uma herança romântica meio idiotizada e nós temos uma herança romântica que é extremamente rica. A meio idiotizada é essa coisa de alguém que um dia o marido é extremamente esquecido ou vice-versa e chega um dia de comemoração, de aniversário, de namoro, de casamento e tal, e o outro esquece, ela se sente profundamente ofendida. É um caso pessoal de ofensa, aquela coisa, não é? Olha, na verdade, há pessoas que são ou muito seletivas em termos de memória ou tão esquecidas que esquecem até do próprio aniversário. Então, a pessoa generosa, ela vai dizer ao outro, falar, você está esquecendo de alguma coisa, preste atenção, veja aí o calendário e tal. Isso é generoso. O que não é generoso é a pessoa se fechar, bater um bico desse tamanho e ficar de cara feia durante 2, 3 dias até dizer para o outro, te peguei, porque anteontem você não lembrou do nosso namoro, do nosso aniversário de casamento, do nosso... Na verdade, a generosidade, essa palavra, ela vem disto, que nós todos nos sintamos membros do gênero humano, isto é, falíveis.
isto é, frágeis, isto é, às vezes falhando de memória e tudo mais. Então, a generosidade é isso. Agora, então, o romântico e a romântica, assim, meio doidão, meio idiotizado mesmo, né? Ele vive um tanto fora da realidade do nosso tempo. Porque num tempo em que as pessoas correm tanto, têm dificuldades, às vezes a esposa trabalha, o marido trabalha, essa coisa toda, às vezes há aquele romântico que espera que, chegado o sábado, ele, cansadíssimo de ter trabalhado, ou ela, pode ser, ou ele ou ela, cansadíssimo de ter levado uma semana pesada, chegue sábado e diga: não, querida, hoje é dia da nossa curtição. Aí vamos sair, vamos fazer esse negócio todo. Olha, às vezes não é possível. É preciso saber compreender isso. Isto é uma herança romântica complicada. Essa é uma herança romântica que não é legal. Vejamos a herança romântica boa. É aquele romantismo em que eu sou capaz de olhar para minha esposa hoje, com seus 60 anos, e dizer como ela continua linda. Isso é romantismo? É romantismo, sim. Romantismo da melhor cepa, romantismo da melhor qualidade. É aquele que nos aproxima, é aquele que nos faz mais necessários um ao outro, é aquele que nos faz mais poeticamente esposos e esposas. Eu vou apenas pedir licença a vocês para encerrar esse conjunto de ideias simples que eu estou colocando a vocês, com um fato que me foi contado por uma velhinha maravilhosa daqui de Campinas. Já estava velhinha quando me contou. Alguns de Campinas devem tê-la conhecido, Dona Neneca, professora de piano, formadora de concertistas. Dona Neneca, Dona Maria José Bicudo de Godoy. Dona Neneca, certa vez, bem para além dos 84 anos, ela me disse: eu preciso te contar a história de um tio meu. O meu tio, no início do século XX, ele ia na contramão de todos os hábitos masculinos. Ele queria ser concertista de piano. No Brasil, isso era coisa de mulher. Muito bem. Mas ele não se tocou com isso, não se aborreceu com isso. Ele viajava para São Paulo, ficava 3 dias, numa época em que viajar era muito mais difícil do que hoje, né? Ele ficava 3 dias em São Paulo por semana, estudando com um formador de concerto e tal, e ele se tornou um extraordinário pianista. Só que quando ele estava quase no final da formação, ele amou uma mulher. Amou muito uma mulher e se casou com essa mulher. Então, ele decidiu que seria um concertista doméstico. Ele iria tocar para ele, para a esposa, para os amigos, para quem tivesse a amabilidade e a bondade de visitá-los. E tocou o casamento. Mas ele dizia para a família o seguinte: eu vivo preocupado com a seguinte pergunta: eu não sei quem eu amo mais, se é a música ou se é a minha esposa. Pois bem, uma tarde, esse senhor foi para a sala do piano, tocou todas as peças de Chopin que ele tinha de memória, emocionou-se tocando todas as peças de Chopin que ele tinha de memória. Quando ele saiu da sala de piano, na antessala estava a esposa em pranto. E ele disse: o que houve com você, minha filha? Ela foi e disse: o que houve é que eu venho escondendo de você há tempos que eu estou ficando irreversivelmente surda. E essas minhas lágrimas é porque eu não poderei mais ouvi-lo tocar. Ele levou a esposa até a sala, voltou à sala de piano, pôs o feltro, fechou o piano e nunca mais tocou. Nesse dia ele descobriu quem ele amava mais.